7 segredos macabros do Vaticano. O Vaticano é conhecido por sua incrível cultura, arquitetura e monumentos, mas também esconde vários segredos macabros. Conheça alguns dos segredos que o Vaticano tem tentado esconder. Sua Santidade. Um livro chamado Sua Santidade foi lançado em 2012, que se baseia nos documentos secretos vazados do Papa Bento XVI. Os documentos privados foram divulgados pelo próprio mordomo de Bento XVI ao autor, Gianluigi Nuzzin. Foi realizada uma investigação interna. A investigação revelou que indivíduos que não eram do Vaticano estavam chantageando bispos gays, desde que haviam quebrado seus votos de celibato. O Papa Bento XVI renunciou ao papado em 2013 devido a este escândalo. 2. A Penitenciária Apostólica. A Penitenciária Apostólica é um tribunal secreto que investiga os chamados crimes hediondos de indivíduos. Foi supostamente encontrado em 1179, e foi mantido em segredo. Nesse julgamento, somente o Papa pode conceder absolvição às pessoas trazidas a este tribunal. Exemplos de pecados incluem a tentativa de assassinatos ao Papa, um padre expondo o pecado, ou a identidade de uma pessoa que se confessou a elas, e assim por diante. O Papa atua como chefe deste tribunal, e é chamado de penitenciária maior, e pode oferecer a absolvição, ou a condenação pelos pecados cometidos. 3. Homem morto, em julgamento. A Igreja Católica colocou um homem morto, em julgamento, conhecido como o Sínodo dos Cadáveres. O julgamento póstumo do Papa Formoso foi realizado pelo Papa Estevão V, seu sucessor. Formosus foi acusado de usurpar o papado, apesar de estar morto há 7 meses. O corpo do Papa foi exumado, vestido com trajes eclesiásticos, e levado ao tribunal papal para julgamento. Um diácono foi até mesmo nomeado para falar em nome do Papa morto. Ele foi considerado culpado. Ele foi tratado como criminoso, mesmo morto, e jogado no rio Tibre. 4. Acordo nazista. O Papa, como um homem de Deus, era de se esperar que ele tivesse se posicionado totalmente contra o nazismo e suas atrocidades. Porém, não foi o que aconteceu. Pio XII, que tinha assumido o posto 6 meses antes da Segunda Guerra, assumiu uma postura neutra, sem repúdio aos nazistas e fascistas. Por mais que o Papa da época tenha comentado sobre o trágico falecimento de cristãos, ele jamais comentou sobre todos os judeus que foram perseguidos, torturados e mortos. Algumas teorias relatam que Pio teria feito um acordo com o governo alemão da época, prometendo ser brando nas críticas em troca de tratamento preferencial. 5. O diabo. Algumas especulações dizem que a Igreja Católica é uma instituição demoníaca. E indo mais longe ainda, para alguns, o próprio diabo vive dentro do arquivo secreto do Vaticano. O exorcista mais antigo do Vaticano, Gabriele Amorti, teria falado com o próprio diabo em algum ponto da sua carreira. Mas como esse encontro aconteceu é desconhecido. E ele afirmou que o diabo estava escondido em algum lugar dentro do Vaticano. 6. O terceiro segredo de Fátima. Supostamente, 3 crianças tiveram várias visões da Virgem Maria, na cidade de Fátima. No primeiro segredo, elas viram os fogos do inferno cheios de demônios e almas sofredoras condenadas. No segundo, viram que a Primeira Guerra Mundial terminaria logo, mas a segunda começaria quase imediatamente depois, se o Papa não consagrasse a Rússia no Imaculado Coração de Maria. E até o anos 2000, o terceiro segredo foi mantido realmente em segredo. Ele, teoricamente, revelava a perseguição dos cristãos no século XX e XXI, e a tentativa de assassinato do Papa, mas algumas pessoas acreditam que esse não era o terceiro segredo, e que o verdadeiro esteja escondido dentro do arquivo do Vaticano. 7. Eles são controlados pelos Illuminates. Algumas pessoas acreditam que, apesar de sua dispersão na época medieval, os Illuminates só se construíram a si mesmos, com seus membros colocados em algumas das posições mais poderosas em todo o mundo. Um desses poderosos escritórios é o Vaticano, onde muitos de seus membros proeminentes são acreditados como parte dos Illuminates. Comenta se vocês conheciam alguns desses segredos.